Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida, que Deus abençoe você poderosamente, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre ti em todo tempo, em todo momento, que a graça do Senhor te acompanhe por onde quer que você ande. Hoje nós vamos falar de uma lei extraordinária, que ela é lei que muitas vezes nós não concordamos com aquilo que está sobre a nossa vida. Eu estou falando sobre a lei da autoridade. Há texto na Bíblia que às vezes nós não conseguimos compreender na dimensão que ela deveria, ou que ela foi escrita. E às vezes, por mais que a gente esforça, por mais que a gente queira, às vezes tem coisas que a gente não entende. Exemplo é que a Bíblia fala sobre Nabucodonosor, que ele foi literalmente um rei em que Deus o levantou, né? A Bíblia vai falar que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Por quê? Porque ele vai executar um trabalho. Ele vai fazer o que Deus tinha profetizado, o que Deus tinha falado em relação ao povo de Israel. A Bíblia diz que, em Romanos, no capítulo 13, está dizendo o seguinte, que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Inclusive, está dizendo assim, porque não há autoridade senão de Deus. E as autoridades que são ordenadas, todas as autoridades são ordenadas por Deus. Mesmo a gente não concordando com, até mesmo com quem está sobre o governo, ou quem é o presidente, ou quem não é o presidente, às vezes tem coisas que a gente não concorda. Mas só no futuro a gente vai entender o que é que Deus fez, por que que Deus o permitiu que certas pessoas estivessem no governo. E aí a Bíblia continua dizendo que toda autoridade foi feita por Deus e por isso que quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus, né? E esses que resistem a essa ordenação, eles caem em si sobre condenação. A autoridade, ela foi feita para alinhar. Só que a Bíblia diz que quando uma autoridade justa governa, o povo se alegra. E quando é uma autoridade ruim, o povo padece. A Bíblia é muito clara que o povo pecava contra Deus, Deus trazia uma autoridade, levantava a Síria, levantava os filisteus e vinha contra Israel e subjugava Israel. E aquela autoridade era Deus que tinha colocado para que as pessoas se arrependessem e voltassem. E a Bíblia diz que quando eles voltavam, o Senhor o prosperava. E prosperava de uma maneira extraordinária. Então, toda autoridade que Deus levantou, ela tem um papel fundamental. Seja ela boa ou seja ela ruim, ela vai trabalhar em propósito com Deus. A autoridade, na igreja, você precisa respeitar a autoridade na igreja. Você precisa respeitar a autoridade dos seus pais. Você tem que autoridade na rua, que é da polícia. Nós estamos cheios de autoridades. E quem não respeita essa autoridade, morre. Olha só, é como se fosse essa caneta, um marcador. Aqui está um exemplo de autoridade. Ela estando assim, ela vai escrever tranquila, mas terminar tem que ter uma cobertura, porque senão ela vai morrer muito mais rápido. Enquanto ela está assim, ela está evaporando, mas está tendo útil. Sem autoridade, sem uma cobertura, essa caneta, um marcador, ela vai evaporar e não vai executar o trabalho que foi chamado. Então nós temos que entender que, por exemplo, sobre o peixe, quem é a autoridade do peixe? A água. Saiu debaixo dessa autoridade, vai morrer. Quem é a autoridade da árvore? A terra. Saiu dela, morre. Quem é a autoridade sobre você? É Deus, mas também é uma pessoa. Enquanto você não está sujeito a essa autoridade, você corre um sério risco. A Bíblia diz que pastores que pastoreiam ele mesmo são como árvore duplamente arrancada. Ou seja, não tem fruto nem na terra nem no céu, duplamente arrancada fora da presença de Deus. São como nuvens sem água. Você olha, tem uma aparência de nuvem, jeito de nuvem, parece nuvem, mas não chove. Ou seja, a única coisa que vai dar é uma sombra quando passa em determinado lugar. Mas também ninguém usufrui dela porque está sempre em movimento. O vento toca para todos os lados, porque a autoridade da nuvem é a água. O que fazem ela ter efeito, o que faz ela ter significado é a água que está sobre ela. E a Bíblia diz que se você pastoreia você mesmo, você é como nuvem sem água. Ou seja, não tem peso, não tem função,
não tem validade. Quero deixar essa palavra dizendo para você que uma das formas de você prosperar é você respeitar as autoridades levantadas por Deus. Não vamos entrar se tem ou não tem autoridade, o contrário, porque não é esse o tema. Mas o tema que nós estamos falando hoje é sobre a lei da autoridade. Se você respeitar o lugar certo, respeitando as autoridades, respeitando quem está em sua volta, quem é superior a você, honrando essas pessoas e, acima de tudo, honrando a Deus, que é a maior das autoridades, é impossível de você não prosperar. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família e até o próximo vídeo.